Glória a Deus. Queridos, eu estou com essa máscara por causa de um tratamento dentário, amém, que eu estou fazendo. Então, e pelo jeito vai durar um pouquinho, mas que em nome de Jesus seja a bênção. Amém? Por favor, vamos abrir a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 1. Versículo 2 a 6. Hoje é dia de nós sentarmos na mesa com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos ouvir toda a sua palavra, tudo que Ele tem para nos falar, nos ensinar nessa noite, porque será uma noite, em nome de Jesus, de mudanças, de conversão, de milagres. Olha só o que diz Isaías capítulo 1, versículo 2. Pode acompanhar aqui, tá bom? Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono de sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que havíeis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Até aí, feche os olhos. Peça para o Senhor falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Marcos, põe um pouco de retorno para mim, por favor. Feche os olhos. Senhor, fala conosco, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz. Ministra, Senhor, cada coração, conforme a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, vocês viram essa palavra que séria, né? Deus falando através do profeta Isaías. Ele fala, ouçam céus, Deus está falando. Dê ouvidos, terra, porque Deus é quem está falando. Eu criei meus filhos, eu engrandeci eles, eles começaram a crescer, e eles se revoltaram contra mim. Eu criei eles, eu que pus eles no mundo. E de repente eles se revoltaram contra mim. Olha aí o versículo 2. O boi conhece o dono dele. Olha aí o que está dizendo, versículo 3. O jumento conhece o dono da manjedoura. Mas o meu povo, Israel, não tem conhecimento. O meu povo não me entende. Então você imagina, o Deus que criou os céus, a terra e o mar, Ele está dizendo disso. Ele está dizendo que os animais irracionais são mais obedientes. Os animais irracionais, eles são mais respeitadores do seu dono do que o ser humano. Por quê? Porque ele criou o ser humano e o ser humano se revoltou contra ele. O ser humano se levantou contra ele. O ser humano não o obedece. E aí, você percebe então o que o Senhor começa a dizer aqui. Que eles se tornaram pessoas, versículo 4, cheias de pecado. Um povo carregado de pecado. Uma raça de pessoas más.
filhos que corrompem e levam outros a se corromperem. E então Deus fala no versículo 4: abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Então aqui o Senhor está mostrando o que a humanidade se tornou por se afastar dele, o que a humanidade tem se tornado por se desviar dele. Mas, pior do que todas essas situações, você perceba o que disse então a palavra do Senhor, que todos eles começaram o quê? A adoecer. Olha o que diz o versículo 5. Por que a vez de ser feridos? Porque continuais em rebeldia. Então a rebeldia, ela fere o próprio ser humano. Ela não atinge a Deus. A nossa rebeldia não prejudica a Deus. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo perfeito, todo-poderoso. E Deus fala: por que vocês continuam o que nessa rebeldia? E aí ele mostra a consequência. Olha aí. Toda cabeça está doente, versículo 5, e todo coração enfermo. Então, quando o ser humano se afasta de Deus, quando o ser humano desconhece a Deus, quando o ser humano, ele vira as costas para Deus, ele mesmo se prejudica. E nós estamos vivendo essa geração. Nunca houve uma geração tão doente como a nossa geração atual. E Deus fala aqui que o quê? A cabeça, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. E nós podemos investigar um pouquinho o tamanho do problema de doenças de cabeça que hoje toma conta da humanidade. Hoje, doenças mentais são as doenças que mais têm derrubado milhares e milhares de pessoas. E essas doenças de âmbito, emocional, doenças mentais, você muitas vezes, antigamente, nós conhecíamos as doenças mentais como uma ou outra, síndrome de Down, etc. Mas não. As doenças mentais principais que hoje têm se desenvolvido na multidão é fobia, depressão, bipolaridade, transtorno de ansiedade e depressão. Está desencadeando um monte de doenças que é o quê? Na cabeça da pessoa. Transtorno explosivo intermitente. Transtorno de ansiedade generalizada. Esquizofrenias, psicoses, deficiência intelectual. TOC, que é o transtorno obsessivo. Fobia social, obsessões, compulsões. Queridos, nunca teve tanta doença de ordem mental como a geração atual. Esquizofrenia, narcisismo, borderline, que é aquele transtorno de personalidade. Então, Deus, ele falou: por que você continua nessa rebeldia? Toda a cabeça está fraca, toda a cabeça está doente, todo o coração está fraco. E nós não precisamos nem de muito esforço também. Até porque a geração atual, nós a chamamos até de geração do mimimi, não é verdade? Por quê? É coração fraco, tudo dói, tudo quer morrer, tudo quer matar, tudo quer se suicidar, se cortam, não tem força emocional, não tem estrutura emocional, não conseguem vencer nada, coração fraco, frágil. Por quê? Porque tem abandonado o seu Criador.
porque tem virado as costas para a voz do seu Deus. A voz de Deus se tornou um nada, é desrespeitada, é desqualificada. Nós precisamos lutar contra o fundamentalismo, que é os fundamentos cristãos, as bases da sociedade antiga. Nós não precisamos desse Deus, nós não precisamos, veja o ódio contra os judeus, nós não precisamos do Deus dos judeus. Por isso que, como a humanidade se une, querem o extermínio de Israel. Que seja exterminado Israel. Mas, enquanto eles lutam, têm força para combater contra Deus, a cabeça está cada vez mais doente e o coração está cada vez mais fraco. E Deus aqui nessa palavra é muito forte. Porque ele fala, o boi conhece o dono dele. O jumento, que é o ápice daquele que o quê? Não tem um pingo de cérebro, não é verdade? O jumento conhece o dono dele, mas o meu povo não me entende. O meu povo que eu criei não me conhece. E hoje, em nome do Senhor Jesus, é necessário que nós voltemos o nosso coração para Deus, que nós voltemos aquilo que é o nosso propósito de vida para o Senhor. Para quê? Para que você possa ter saúde mental, para que você possa ter um coração resistente, um coração forte. E a saúde mental, queridos, é um estado de bem-estar que faz com que você use as suas próprias habilidades para se recuperar do estresse, de um levante, de uma pressão. Isso é uma força espiritual, é uma cura mental que vem de Deus e está no ser humano. Mas como ele se afastou de Deus, ele se encheu de fraqueza mental e fraqueza emocional. Se você se lembrar de Jeremias na Bíblia, o profeta, chorão. Por que ele era chamado de profeta chorão? Porque tudo abalava ele. Ele era esse coração fraco aqui, ó. Tudo fazia ele derreter, tudo fazia ele, eu sou uma criança, eu não aguento, eu vou morrer, tudo. Leia Jeremias 1. E aí Deus chegou uma hora que Deus teve um encontro com ele. E Deus falou para ele, olha, não diga que você é uma criança. Eu farei de você um forte muro de bronze. Eu farei de você um portão de ferro. Vão bater contra você, mas não vão prevalecer. E ele, que era um coração fraco até então, um profeta chorão, que só lamentava, só chorava, só se entristecia, só se deprimia, só se angustiava, tudo era motivo. Deus fez dele uma pessoa tão forte, uma pessoa com um coração tão resistente, que ele começou a sofrer investidas, ele começou a sofrer perseguições, ele começou a sofrer diversas coisas, injustiças. E, no entanto, nada mais o abalava. Ele chegou ao ponto de enfrentar o rei e dizer ao rei dos erros que havia em todo o reinado. E o rei o lança dentro de uma cova, dentro de um poço de fezes. E ele, nada mais o abalava. Daquele poço, ele foi tirado por cordas, mas ele, nada mais o abalava. Por quê? Porque agora ele conhecia o Deus que ele tinha. Ele conhecia o Deus que o guiava. Ele conhecia o Deus que o amava. E ele não era mais um fraco, mas ele era alguém capaz de vencer toda a oposição, toda a injustiça, toda a perseguição, toda a tristeza, toda a infelicidade. Agora ele era capaz, assim como Paulo disse, posso todas as coisas
naquele que me fortalece. Eu posso ser rico e posso ser pobre. Eu posso ter muito e posso não ter nada. Eu posso tudo, porque Deus me dá força. E eu quero te dizer, em o nome de Jesus, você precisa se voltar para Deus de novo. Você precisa voltar a tua fé ao Senhor, saber quem Ele é, o Todo-Poderoso, o Deus de milagre, o Deus da providência, o Deus do impossível, o Deus da justiça, o Deus da cura, o Deus de toda libertação e glória. É esse Deus que você deve crer, é a esse Deus que você deve glorificar, e é a esse Deus que você deve servir todos os dias da tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Para quê? Para que você seja uma pessoa forte, para que você não seja uma pessoa manipulada pelas suas emoções, para que você não seja uma pessoa que um dia quer o céu e outro dia quer morrer, que um dia está lá em cima e outro dia está lá embaixo, que não seja como mais um que segue todo o caminho da humanidade atual, mais um bipolar, mais um depressivo, mais um que sofre de distemia, que é uma depressão persistente, mais uma pessoa com doença mental, mais um, está quebrado da tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Você vai ser saudável, você vai ser resolvido, você vai ser curado, porque você sabe quem é o Senhor teu Deus, o teu Salvador, o teu Criador, o teu Libertador. Mas nós vamos ver agora 5 negativas do homem, 5 coisas que o ser humano tem a capacidade de dizer. Primeiro, Jeremias 2:31. Olha só, queridos, mesmo nesta situação, olha o que o ser humano tem coragem de dizer para Deus. Jeremias 2:31. Ó, que geração! Considerai vós a palavra do Senhor. Porventura, tenho eu sido para Israel um deserto? Ou uma terra da mais espessa escuridão? Porque, pois, diz o meu povo, somos livres, jamais tornaremos a ti. Então Deus ele fala assim, olha, por acaso eu sou um deserto? Vocês oraram e eu não ouvi, vocês me chamaram e eu não respondi, por acaso eu sou um caminho de escuridão? O que acontece? E aí ele fala, por que então meu povo diz, eu sou livre, jamais voltarei para Deus, jamais tornarei para Deus? Olha a capacidade que o ser humano tem de dizer, não irei para Deus, não iremos para ti, não tornaremos para ti. Isso é muito sério. Quem é o ser humano, queridos? Quem é, se você vê a história do universo, aquilo que é o básico sobre o universo, o ser humano é menos que uma molécula, menos que um grão diante do universo. E, no entanto, ele tem a ousadia de dizer, não irei para Deus, eu sou livre. E é o que mais tem sido dito no meio da sociedade atual. Por quê? Porque eles alegam que quem vai para Deus é alguém que está preso, é alguém que fica preso àquilo que são tradições, àquilo que fica preso a doutrinas. E eles não, eles que são livres, e eles estão adoecendo cada vez mais, estão ficando cada vez mais atormentados, cada vez mais perturbados, longe de Deus, e ainda confirmam, não iremos para Deus. E esse mal,
ele tem gerado grande destruição. Mas o Senhor, ele tem dito: vinde a mim. Vamos ver o convite de Jesus. Mateus 11, 28. Jesus está chamando. E ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está chamando: vinde a mim. Oséias 6:1. Perceba o Senhor chamando: vinde, olha lá, vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e Ele ligará a ferida de novo. O Senhor está nos chamando: vinde. 1 Crônicas 16, 29. Olha o que diz o chamamento do Senhor: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei ofertas, entre no seu átrio, adore o Senhor na beleza da sua santidade. E então a palavra do Senhor convida o ser humano: venha, tribute louvores a Deus, dê glórias a Deus. Mas o ser humano, ele fala: não irei para Deus. E você vai lá nos seus filhos, e você vai lá nos seus irmãos, e você vai lá nos seus tios, e você vai na sua parentela, você vai nos seus amigos, e eles dizem o quê? Não iremos. Não iremos. Eu sou livre. Para quê? Eu ir para aquele virar um crente? Para eu ficar preso? Para ficarem mandando em mim em nome de Deus? Não, não iremos. E automaticamente, eles não querem vir para Deus, mas eles querem ser protegidos por Deus. Eles querem que Deus os guarde. E quando acontecem coisas ruins com eles, eles culpam a Deus. Mas eles rejeitaram a Deus. E olha o que diz 1 Samuel 2:30. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Portanto, diz o Senhor de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim para sempre. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, eu honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão o quê? Desmerecidos. Essa é a verdade bíblica. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem ouvir isso. Elas querem desprezar a Deus. Elas querem colocar Deus em último lugar. Elas colocam a Deus em última pauta. Mas elas querem a bênção de Deus. Mas a palavra de Deus diz: eu honro quem me honra. Mas quem me despreza será desmerecido. Então, Deus, ele tem chamado a humanidade: vinde, vinde. E o que a humanidade tem feito? Não iremos para Deus. E essa é a primeira negativa. Agora veja, Jeremias 23:17. Esse versículo, ele é muito forte. E é um erro que nós, muitas vezes, cometemos. Olha só, dizem continuamente aos que me desprezam. O Senhor disse: paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem: não virá mal sobre vós. Sabe o que é isso aqui? É um erro que nós cometemos. Aqueles que desprezam a Deus, nós fazemos isso que Deus está dizendo, ó. Não, Deus está dizendo que você vai ter paz. Mentira! É mentira! E diz lá ainda: a qualquer que anda segundo a dureza do coração, vocês dizem:
não virá mal nenhum para você, nenhum mal vai te acontecer. A pessoa está lá, andando na dureza do coração, a pessoa está lá, despreza Deus, não quer saber de Deus. A verdade é, queridos, a verdade é dura, queridos, a verdade é que o sofrimento será uma consequência inevitável. Eu lembro quando meu irmão começou a se envolver em drogas. E um dia lá na Bocada, ele viu um menino de uns 10 anos de idade levar um tiro no meio da testa. E ele chegou em casa chorando. E ele dizia, eu vi um menino de 10 anos levando um tiro na testa por causa de drogas, eu vi. Até então ele nunca confessava nem que eu era usuário. E aí eu, igualzinho a esse aqui, é o que Deus fala que está errado. Olhei para o meu irmão e eu falei, não, mas você não. Com você é diferente. Você tem a proteção de Deus. Nós oramos por você. Mentira, eu menti. Para agradar ele, para acalmar ele. Eu menti, porque sabe o que aconteceu com meu irmão? Meu irmão morreu com um tiro também, na nádega e na cabeça. Não dá para você ficar falando paz, paz, para quem está caminhando rumo à destruição. Não dá para dizer, está tudo bem. Ah, você tem um coração duro, você não quer Deus, mas tudo vai dar certo. Mentira, não vai dar certo. Sabe por quê? Porque há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o final é caminho de morte. E aqui, Deus está falando isso. Que nós, muitas vezes, somos esses errados. Que nós dizemos aos que desprezam a Deus, o Senhor diz que você vai ter paz. Nós dizemos aos que desprezam a Deus, vai dar tudo certo. E quem anda segundo o coração duro, você diz, nenhum mal virá sobre você. É mentira, porque a pessoa está se afastando de Deus. E a hora que ela menos esperar, o diabo o quê? Arma um laço para destruí-la. E nós precisamos, em nome de Jesus, entendermos que o Senhor, Ele quer salvar. E Ele está chamando, vinde, ao invés de você dizer, tudo vai dar certo, mesmo você estando longe de Deus, tudo vai dar certo, embora você despreze a Deus, tudo vai dar certo, embora seu coração seja duro para Deus. Você tem que dizer a verdade. Olha, é hora de você quebrantar seu coração e se voltar para Deus. Porque Deus pode mudar a tua sorte. Porque Deus pode fazer as coisas darem certo. Porque Deus poderá reverter o mal. Porque o ímpio não tem paz, diz o Senhor. E eu quero te dizer, aqueles que dizem, não iremos para Deus, que em nome de Jesus hoje, possam ouvir o apelo do Senhor. Vinde a mim. Vinde, e eu vos aliviarei. Segunda negativa do ser humano. Jeremias 2, versículo 35. Ainda dizes, estou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, não pequei. A segunda negativa do ser humano é dizer, eu não pequei. E Deus está dizendo o quê? Eu vou entrar em juízo com você. Porque você diz que não peca. Você diz que não está errado. Então hoje o que mais nós vemos é isso. As pessoas vão quebrando princípios, vão rompendo com Deus, vão rompendo, e ainda não sentem o mínimo de arrependimento, não sentem o mínimo de culpa, e não se constrangem para se reconciliar com Deus. Enquanto a humanidade atual vai rompendo cada vez mais com Deus, e ainda batem no peito e falam, eu não pequei, eu não fiz nada errado. Vamos ver Romanos 3, 23, o que diz a palavra do Senhor. Romanos 3, 23.
Você pode acompanhar na tela. Diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Pode continuar. Sendo justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, pela fé, hoje, todo ser humano pode alcançar o perdão dos seus pecados. Todos os pecados que anteriormente foram cometidos, por causa da morte de Jesus naquela cruz, nós temos acesso ao perdão. Mas não fique nesse caminho de se justificar, de justificar os seus erros. Eu fiz isso por causa daquilo. Enquanto você se justifica, Deus não te justifica. Mas quando você reconhece: eu errei, eu pequei, então Deus justifica você pelo sangue de Cristo, te dá o perdão dos pecados. Então hoje, quebre da tua vida toda atitude de se auto-justificar. Eu faço isso por causa daquilo outro. Eu faço isso por causa de fulano. Eu faço isso por causa de ciclano. E assim vão justificando todos os seus pecados. E justifica adultério, e justifica roubo, e justifica práticas ilícitas, e justifica pornografias, e justifica ilicitudes, vícios, roubos, matança, tudo por causa daquilo que é o quê? A falta de arrependimento para dizer: eu pequei, eu estou errado, eu estou quebrando princípios divinos, eu preciso me consertar, eu preciso arrumar minha vida, e somente assim a pessoa alcançará a misericórdia. Olha o que diz 1 João 1, do 8 ao 10. Esse capítulo é muito conhecido. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então a pessoa que diz: eu não tenho pecado, você está enganando a você mesmo, e a verdade não está em você. Versículo seguinte: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então, se você disser: eu não tenho pecado, você é mentiroso e você está se enganando. Mas se você disser, confessar o teu pecado, se você confessar, Deus é fiel e justo para perdoar você e te purificar de todo pecado. Então hoje, em nome de Jesus, quebrante o seu coração, se arrependa diante do Senhor, peça perdão ao Senhor, se reconcilie com Deus, porque Deus está pronto para te perdoar em nome do Senhor Jesus. Amém? Terceira negativa dos homens, Jeremias 11, 21. Perceba que quem passou por tudo isso foi Jeremias. Aquele lá que era o fraco de coração. Ele está lidando agora com essas pessoas. E agora, Jeremias 11, 21. Portanto, assim diz o Senhor, acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte e dizem: não profetizes em o nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. A terceira negativa do homem é: não me profetizes em nome do Senhor. Aqueles homens começaram a dizer: não profetizes para mim, que senão você vai morrer na minha mão. O que é profetizar? Profetizar é pregar. Então a terceira negativa é essa, da pessoa começar a dizer: não prega para mim, não prega, não quero ouvir. Não vem falar essas coisas não para mim. E é isso que o ser humano chegou nesse estágio. Não prega para mim.
Mas a palavra de Deus diz no livro de Ezequiel 3, do 17 ao 20, que Deus nos manda pregar. Depois você pode ler com o tempo, mas pode colocar aí. Se você pregar para a pessoa ouvir, essa pessoa vai ser livre daquele mal que ela está caminhando. Mas se você pregar, a pessoa não te ouvir, aquela pessoa vai morrer no pecado dela, mas você estará o quê? Livre do sangue da pessoa. O que é isso? Significa o seguinte: a pessoa está indo para a morte. Eu aviso, olha, esse seu caminho é caminho de morte. A pessoa não me ouviu e ela morrer, eu estou livre do sangue dela, porque eu avisei ela. Mas, se eu não aviso a pessoa, porque eu falo, não quero incomodar ela, né? Não quero que ela fique brava comigo. E eu deixo a pessoa vai morrer no erro dela, mas o sangue dessa pessoa, Deus vai requerer de mim, porque eu não falei, sabendo, vendo que a pessoa estava indo para o inferno, vendo que a pessoa estava indo para a morte. Então hoje, o mundo tem dito, não pregue para mim. Os filhos têm dito, não pregue para mim, não fale, não quero ouvir. Mas você, com toda a sabedoria, deve falar o que precisa ser dito. Por quê? Porque você estará livre daquele sangue diante de Deus. E Deus, Ele quer te usar como ferramenta de poder, de salvação e de libertação em nome do Senhor Jesus. Então, não caia nessa. Eu não quero nem entristecer. Sabe o que acontece? Eu estou roubando. Sabe o que é? Eu comecei a usar maconha. Então eu fui com os amigos meus lá na biqueira, a gente está usando lá, estamos usando isso. Você está vendo a pessoa indo para a vala e você está rindo com a pessoa. Você está compactuando. Traí minha mulher. Foi. Traí meu marido. Ixi, Que isso? E assim segue a humanidade. Sabe por quê? Porque o ímpio, ele estabeleceu isso aqui, ó. Não pregue para mim. Não prega para mim, senão a nossa amizade vai acabar. Não prega para mim, senão aqui acaba nosso relacionamento. Está quebrado em nome de Jesus. Você vai ser usado com sabedoria. Você vai ser usado com temor. Você vai ser usado com amor. E você vai falar, eu te amo. E porque eu te amo, eu estou te avisando. Toma cuidado com essas amizades. Toma cuidado com esse caminho. Toma cuidado com essas quedas. Toma cuidado com essa sujeira. Toma cuidado, você está caminhando para um caminho de morte. Toma cuidado, você vai profetizar em nome de Jesus. E se a pessoa te ouvir, ela vai se converter. E se ela não te ouvir, pelo menos você está livre do sangue, da culpa daquela pessoa, em nome de Jesus. Amém? Quarto lugar, Jeremias 6:17. Quarta negativa do ser humano, olha só. Também pus atalaia sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem, não escutaremos. A quarta negativa do homem, não vou escutar. O ser humano está falando. Deus mandou o aviso, estejam atentos ao som da trombeta. Estejam atentos ao som da trombeta. E hoje em dia o que mais tem é crente falando, estejam atentos ao som da trombeta, porque a trombeta vai tocar, Cristo vai voltar para buscar a igreja, esteja atento, os sinais já se cumpriram, tudo já está acontecendo, Jesus está voltando, a trombeta vai tocar, mas o que o povo responde? Não escutaremos. Está
tudo acontecendo. É como uma pessoa que está dormindo e o despertador está tocando, está tocando, está tocando. E ela se nega a acordar. Ela não quer ver. Ela até fala assim, olha, não quero nem ouvir. Nem me fala sobre Apocalipse. Nem me fala sobre a volta de Jesus. Nem me fala, não quero nem ver. Desliga essa televisão. Nem quero ver esse noticiário. E elas estão dizendo, não escutarei. Mas Jesus falou, quando vocês verem essas coisas acontecendo, olhai para o alto, porque a redenção está próxima. Cuidado, para que aquele dia não pegue de improviso, porque a trombeta vai tocar. E eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, esteja atento, abra os seus ouvidos, o Senhor está te chamando, o Senhor está te chamando para o arrependimento, o Senhor está falando, em nome de Jesus, abra os ouvidos, ouça, porque breve a trombeta tocará, e Cristo voltará para levar a sua igreja, para levar aos seus. Então abra o coração, ouça a voz do Senhor que te chama, a voz do Senhor que te ama, a voz do Senhor que te escolheu desde o ventre e tem uma obra na sua vida. Olha o que diz Marcos 13, 33. Jesus falando. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Agora, versículo 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Vigie, Deus está falando, vigie porque você não sabe, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. Então o Senhor está falando, você não sabe a hora, se vai ser de manhã, se vai ser de madrugada, se vai ser de noite, mas vigie, para que o Senhor não te ache dormindo. Deus está falando, a trombeta vai tocar. Mateus 25, 13. Olha o que diz. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 24, 42. Eu quero que você veja. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Lucas 21, 36. É tempo de você estar atento. 36. Lucas 21, 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem, estar em pé na presença do Filho de Deus. Então, vigie em todo o tempo. Então, ao invés de dizer, não escutarei, não quero ouvir, Deus está dizendo para você, vigie. Vigie porque você não sabe a hora. Vigie porque você não sabe quando tocará a trombeta. Vigie para que você não seja pego de surpresa e você possa estar em pé diante do Senhor. Apocalipse 3:3, para nós encerrarmos esse tópico. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei sobre ti. Então o Senhor nos fala, vigie. Por quê? Para que eu não venha como um ladrão repentinamente, e você não saiba de modo algum que hora será esta. Então, Deus falou, ouçam o som da trombeta, e a humanidade disse, não escutarei. E agora a última negativa do ser humano,
Jeremias 6,16. O ser humano se nega a andar com Deus. Olha só, assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho, vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. A quinta negativa do homem, Deus está falando: ande pelo bom caminho, acharás descanso para a tua alma. Mas as pessoas dizem: não andarei no bom caminho, não andarei. Qual é o bom caminho, queridos? Todos nós sabemos. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Efésios 5,15 diz que as pessoas preferem andar como loucos, como nécios, do que como sábios. As pessoas preferem o caminho da morte do que o caminho do mal, do que o caminho da bênção, diz Deuteronômio. Olha só, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. A palavra do Senhor fala em 1 Tessalonicenses que nós devemos avaliar a maneira que nós andamos. A palavra de Deus diz em Colossenses 2,6, pode colocar esse, Colossenses 2,6, que nós devemos andar como Jesus. Olha lá, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, agarrado nele, arraigado, está escrito o versículo seguinte. Gálatas 5,16 diz: ande em espírito. Efésios 5,8 diz: ande como filho da luz. 1 Pedro 1,17 diz: ande no temor do Senhor. Ezequiel 20,19 diz: ande no estatuto de Deus. Efésios 5,12: ande em amor. Mas o que o ser humano fala? Não andaremos no bom caminho. E eu quero hoje que você pense, porque nós vamos participar da ceia já. Medite se você tem dado alguma dessas 5 negativas para Deus. Se você tem dito um desses não para Deus. Não iremos para Deus. Não irei buscar a Deus. Ou eu não pequei. Ou você tem dito a alguém: não profetize para mim. Ou você tem dito: não escutarei o que estão dizendo a respeito da volta de Jesus. Ou você tem dito: não andarei nele. Porque o Senhor hoje, Ele está nos chamando para aquilo que é a volta. Voltarmos para o início de tudo, como Ele mesmo disse: o meu povo não me conhece, mas toda a cabeça está enferma e todo o coração está fraco, porque se afastaram de mim, porque não me conhecem. Então, ao invés de você dizer não irei para Deus, que você diga: eis-me aqui, Senhor, eu quero tua presença, eu vou te buscar. Que você possa dizer, ao invés de não pequei, que você possa dizer: eu sou um pecador, miserável pecador, mas eu quero a misericórdia, eu quero a salvação, eu aceito o sangue de Jesus na minha vida. Que você possa